Qual foi a coisa mais merdosa, pior que um estranho aleatório fez com você? Em outubro, algumas crianças tentaram atirar em meu carro enquanto eu estava em um sinal de parada. Estilhaçou meu para-brisa e meus vidros dianteiros. A polícia recuperou 6 cartuchos e tirou 3 balas do meu painel e do banco do passageiro. Aparentemente foi algum tipo de iniciaço de gangues. Foda-se o Novo Paraíso. Eu estava em Yale para uma conferência e acho que nunca mais volto. Eu tinha 6 anos na época. A escola tinha acabado de adiar e eu estava esperando o ônibus escolar para me buscar. Enquanto esperava, notei 2 meninas, de 10 ou 11 anos de idade, saindo do portão da escola. Elas por acaso eram gêmeas. Também foi minha primeira vez que vimos na vida real. Então acho que estava ligeiramente olhando fixamente. Então elas se aproximam de mim e perguntam: para onde você está olhando? Mas antes que eu tenha tempo de responder, no que deve ter sido um movimento coreografado, eu sou esbofeteado por ambos em cada bochecha. Eu estava em estado de choque até hoje o que aconteceu. Além disso, o mais perto que estive de uma ménage à trois. Quando eu tinha cerca de 16 anos, consegui um emprego como garçonete em um restaurante local. No meu primeiro dia, conheci alguns de meus colegas de trabalho pela primeira vez. Um deles era uma garota que proclamou em voz alta aos outros trabalhadores que não gostava de mim de jeito nenhum. Nada levou a isso. E ela não tinha motivos para não gostar de mim, e na verdade só me conhecia há alguns minutos. A empresa tinha uma política em que se você desistisse ou não aparecesse para trabalhar nos primeiros 30 dias de seu emprego, você não receberia nenhum de seu salário pelos dias em que trabalhou. Isto é ilegal, mas eles tinham a policy. No entanto, eu não pensei que isso seria um problema. Eles me colocaram na agenda para os próximos 2 dias. No dia seguinte, aquela garota me liga e diz que eles não tinham nada para mim na época. Ela era garçonete, mas também ajudava os gerentes com várias outras tarefas, como ligar para os funcionários com horários. Eu estava confuso e a informei que vi meu nome na agenda. Ao que ela respondeu: sim, eu acho que eles te tiraram. Eu não fui para o trabalho. Algumas semanas depois, liguei e pedi meu pagamento pelos 2 dias em que trabalhei. O gerente me disse que eu não receberia meu salário porque eu não tinha aparecido para trabalhar. A garota me ligou deliberadamente e me disse que eu não estava no horário para que eu não aparecesse para trabalhar e que, como resultado, seria demitida. Isto de um amigo, e não assim tão horrível, mas um pouco estranho. Ela tinha cortado o cabelo e estava saindo do lugar. Quando ela vai para o carro, um completo estranho olha para ela e diz: belo corte de cabelo, idiota. Essa história ficou comigo principalmente pelo valor o que. Eu tive uma experiência como esta quando tinha cerca de 8 ou 9 anos. Sempre fui magro, mas naquela época eu era magro ao nível do feijão polo. Bem, eu me lembro de um dia eu estava andando pelo nosso complexo de apartamentos quando um garoto mais jovem correu até mim. Gritou: você gordo. Esse foi o primeiro momento arte que eu tive. Eu estava trabalhando na porta de um pub numa época em que um dos barman tinha tido uma ruptura ruim com sua namorada. Ela estava entrando e tornando as coisas difíceis para ela no trabalho e então ela reclama para o chefe que decide. Sim, foda-se ela por ter entrado aqui e ter tornado as coisas difíceis para meu funcionário que está tentando trabalhar. Então o patrão me diz para parar de deixá-la entrar. Quando ela chega, eu a derrubo e seu novo namorado de volta, sendo seu novo namorado ex-melhor amigo do barman e o catalisador para separaço. E eles continuam a perder suas merdas e me atiram com abusos por 1 hora. Pro tip: se lhe for recusada a entrada, abuse verbalmente do porteiro. Funciona um deleite. Depois de 1 hora de vitríolo ela começa a se referir a mim como uma cona gorda, ênfase na palavra gorda, realmente injetando veneno nela também. Eu tinha 73 kg 160 libras, e muito em forma. Ela parecia ter comido um pequeno vilarejo africano, suprimentos alimentares, aldeões e tudo mais. Perdi a capacidade de formar um pensamento coerente com isso. Ser chamado de cona gorda por alguém que era, de fato, uma cona gorda. Isto não aconteceu comigo, mas com um amigo meu. Meu amigo nasceu com paralisia cerebral. Ela não estava em uma cadeira de rodas e não parecia ter uma deficiência, mas isso afetou ao andar. Trabalhamos em uma loja de varejo e um cliente se aproximou dela e depois disse a coisa mais rude que já ouvi. Ela disse à minha amiga, referindo-se à maneira como ela anda: eu sei que você está fingindo. Eu trabalho com pessoas assim e sei que você está fingindo. Ao trabalhar na minha loja de iogurte congelado durante o verão, um cara entrou com sua família. Seguro dizer que ele achava os preços tão insatisfatórios que me chamou de racista. Ela era de etnia espanhola.
e que eu cobrava mais caro do que cobrava dos brancos. Tudo isso aconteceu com outras pessoas na loja e sua voz foi claramente elevada o suficiente para que todos ouvissem. Sei que a raça surge como um problema na sociedade, mas um movimento completo de idiota usar o status de minoria para fazer com que os outros se sintam como seres humanos maliciosos. Apenas seu simpático corredor de bairro aqui. Admito que pareço um pouco flamboyante, às vezes no meu equipamento de corrida de verão, e as pessoas me insultam. Honestamente, eu não me importo. Um cara em particular decidiu que insultar-me não era suficiente, e cuspiu um lindo e gordo elogio na minha cara. Infelizmente para ele, suas várias centenas de dólares de óculos escorregaram de seu rosto pouco depois. Eu sabia o preço deles porque ele imediatamente mudou de ideia e começou a pedir desculpas. Depois de gozar com eles, eu os deixei cair acidentalmente, e então, acidentalmente, procedi a esmagá-los com o peso do meu pé e joguei-os no recipiente de lixo mais próximo. Ops! Acabando de me mudar para meu dormitório no ano de sophomore em uma grande escola estadual com um time de futebol perene do top 25. Estou caminhando com uma bola de basquete passando pelo complexo atlético. Eu tinha estacionado meu carro onde os residentes tinham que deixá-lo, que estava meio distante. Bem, estou passando pelo time de futebol. Algum idiota tira a bola de minhas mãos. Mas ele deixa cair um belo BlackBerry em seu celular. Agarro rapidamente e me viro para correr. Dou 3 ou 4 passos como se fosse correr com ele. Mas em vez disso me viro e pergunto se ele gostaria de trocar. Claro que ele troca, enquanto seus companheiros de equipe estão todos atônitos com o que aconteceu. A melhor parte é que minha irmã, que tinha acabado de se formar no ano anterior, está namorando com um treinador que não era idiota na época. Ele conta a ela esta história naquela noite sobre um dos jogadores sendo gozado o dia todo sobre um garotinho branco roubando seu telefone. Ele ainda não sabia nada sobre a minha história. Aluguei um apartamento para um grupo de caras, acreditando em suas histórias sobre estudar e trabalhar em empresas respeitáveis. Acontece que tudo que eles faziam era festejar e se descuidar. Eles colocaram um buraco enorme em uma das paredes e arrancaram o papel de parede, borrifando alguns nomes de gangsters de seus tios e avós acima do buraco. Para completar, quando finalmente cheguei com o aviso de despejo, todo a parte estava coberto de fumaça de ervas daninhas. E se você pode acreditar nisso, um desses filhos da puta burros colocou sua cabeça através daquele buraco, gritando Eresjoni no topo de seus pulmões. Antes de se mudarem, eles tiveram uma festa de despeito que resultou em piso de madeira destruído, TV quebrada e chuveiro. Eles até deixaram um de seus amigos no sofá, chorando por ter sido drogado com ácido contra sua vontade. Punhetas. Há alguns anos, quando eu tinha uns 14 anos, minha família saiu para jantar em um restaurante da cidade. Meu irmãozinho, que devia ter uns 11 ou 12 anos na época, autista embora funcione bastante bem em situações sociais, raro que alguém não perceba que diferente. Quando estamos sentados durante nossa refeição, minha mãe percebe que esta mulher de algumas mesas em cima tem estado olhando para meu irmão, olhando fixamente, e a olhar fixamente, e a olhar fixamente. Minha mãe compreensivelmente sensível a este tipo de coisa. E depois de cerca de 20 minutos de incansáveis e rudes olhares, minha mãe caminhou até sua mesa e gentilmente perguntou se poderia ajudá-la em alguma coisa. Essa mulher, uma estranha completa, olhou minha mãe diretamente nos olhos e perguntou-lhe em preocupação se ela estava tão certa de que meu irmão estava apto a ser levado para fora em público só anos depois que pude respeitar totalmente a capacidade de minha mãe de mantê-la calma, pagar silenciosamente nossa refeição e acompanhar calmamente a família para fora do restaurante. Não tenho certeza de que teria sido capaz de mim mesma. PL.dr Um estranho perguntou a minha mãe se meu irmãozinho autista era adequado para ser levado para fora em público. Antes das férias, eu estava trabalhando em meu trabalho de meio período em uma loja de varejo. Uma mulher e seu marido terminaram de pagar por seus itens e a mulher parecia confusa e ficou chateada porque disse que seu cartão não era um cartão de débito e era, na verdade, um cartão de visto. Passei uns bons 10 minutos discutindo com o cliente que não havia nada no cartão que dissesse Visa e que o cartão pedisse para escolher seus cheques e sua conta poupança. Logo após as devagasses e gritos inúteis, a senhora e seu marido saíram e eu ajudei outro cliente. Houve um período de 3 minutos de silêncio quando de repente o cliente ficou tão zangado comigo. Eu tinha um olhar tão confuso em meu rosto que ela disse: se você falasse assim com um cliente e eu fosse seu chefe,
Eu o demitiria. Como você ousa gritar comigo e me dar atitude também? Não vou aceitar isso. Tenho 4 horas de viagem pela frente e outras besteiras que me deixaram tão irritada. Eu nem conseguia descrever o sentimento. Eu não disse nada de rude a ela, nem lhe dei atitude, nem levantei a voz. Eu só olhei para ela assim apóstrofo underline o tempo todo. Ela também me insultou e disse: você sabe, eu deveria pintar seu cabelo de loiro porque você simplesmente não entendeu. Eu fiquei tão insultado e confuso, que acabei chorando depois por causa da raiva. Ela teve sorte de ter sido um dia ocupado porque eu não tive a oportunidade de agarrar um gerente. Há alguns anos, quando eu tinha 19 anos, eu era garçonete em uma Playboys. Foi o primeiro emprego que eu tive em muito tempo que realmente gostei. No meu primeiro dia, recebi um elogio empresa de uma mesa que servia. A partir daí, eles me adoraram lá. Tive boas e constantes horas. Tive excelentes clientes regulares e o pessoal era amigável e incrível para trabalhar. Assim, eu só estava lá há alguns meses quando recebi uma mesa com 3 caras que chegaram, tarde da noite, algumas semanas antes do Natal. Definitivamente, todos eles tinham mais de 21 anos e todos pediram bebidas. Por procedimento, eu pedi para ver os seus documentos de identidade. 2 deles os tiraram. O outro cara olhou na carteira e depois percebeu que havia esquecido sua identificação em casa. Ele foi muito gentil e educado com toda a situação e não se irritou comigo. Este cara era óbvio com mais de 21 anos. Ele tinha um pouco de barriga de cerveja, um leve enrugamento a partir do trabalho ao sol, e estava mostrando sinais de começar a ficar careca. Por isso, decidi lhe trazer sua bebida de qualquer maneira. Quando a trouxe de volta, sorri e lhe disse que não seria um problema. Depois, brincando com um sorriso na minha voz, disse: só não diga aos gerentes, e piscou o olho para ela. Um casal de velhos sentados ao seu lado ouviu isto. Chamou a polícia e disse-lhes que eu estava servindo álcool a menores sem cardá-los. Eu não tinha ideia de que isso tinha acontecido até que um policial apareceu no restaurante e me levou para o lado, enquanto praticamente todos no restaurante me olhavam fixamente e me faziam algumas perguntas. Eles tiveram que ligar para o pessoal. Ela acabou tendo 27 anos, e escrever um relatório. Era muito embaraçoso. Meu gerente, que me amava, ficou muito chateado e me levou para as traseiras onde ela insinuou. Tentou para me dar uma chance de mentir sobre o que aconteceu, mas eu lhe disse a verdade e eles tiveram que me despedir. Eu chorei quase a noite toda. Economia de merda. 19. Pagando a faculdade e a gasolina para chegar lá. 45 minutos de carro 5 dias por semana. E eu perdi meu emprego só por causa de uns velhos fudidos tentando ser nobre.